Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha reinar em cada coração. Mais uma vez, tem uma palavra de Deus para você, uma palavra de exortação, que é sobre a vinda do Filho do Homem. Que é o epígrafe de Mateus capítulo 24, versículo 1 a seguir, o epígrafe, sermão profético, o princípio de dores. O versículo 1. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele e os seus discípulos em particular, dizendo: Dizem-nos que quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus respondendo disse: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvires de guerras e de rumores de guerra, olhai, não vos assustei, porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são um princípio de dores. Então vos hão de entregar para os serdes atormentados, e matar-vos-ão, e serás odiados em todas as gentes por causa do meu nome. Neste tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Pois se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha de todas as gentes. E então virá o fim. Amém? Todos nós que conhecemos da Bíblia Sagrada, que professamos o mesmo Deus, nós conhecemos a história da vinda de Jesus. A história da vinda de Jesus é uma história verídica. Certa vez, no capítulo 24 de Mateus, no versículo 1, os discípulos estavam admirados. Quando eles saíram do templo, eles estavam admirados com a estrutura do templo. E Jesus fala: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E os discípulos chamam Jesus em particular e dizem: Mestre, mostra-nos o que está para acontecer e o tempo do fim. E aqui no versículo 3, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram ao versículo 4. E Jesus respondendo disse: Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Muitas pessoas estão deixando Satanás enganar eles. Muitas pessoas não estão deixando Jesus entrar no seu coração. Muitas pessoas não estão aceitando Jesus. E Satanás está enganando a muitos.
Acautelai-vos para que ninguém vos engane. Quantas pessoas que outrora, outro dia, estavam na presença de Deus, louvando, pregando, orando, jejuando, lendo a palavra de Deus, auxiliando, tocando na igreja, louvando, e hoje já não está mais porque apostatou na fé. Porque dizia, eu acho que Jesus não vai vir nada, eu vou sair da presença de Deus igual o filho pródigo, eu vou apreciar os deleites, porque Jesus não vai vir. Quando eu estiver velhinho, eu aceito a Jesus. Mas não é assim. Nós temos que aceitar Jesus agora, porque o amanhã não nos pertence. E aqui no versículo 5. Porque muitos dirão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Muitos já, desde a época de Jesus, até mesmo antes de Jesus, vinham em nome de Jesus e falando que era o Cristo. Mas aqui podemos ver que nos últimos dias vai ser com mais frequência. Surgirão muitos falsos Cristos. Podemos ver aquele homem da internet lá que se diz ser Cristo, aquele tal de Henrique Cristo, ele fala que ele é Cristo, que ele é a encarnação de Cristo. Mas aquele homem, ele não fez, segundo ele fez só um sinal. Mas quando Jesus estava aqui nessa terra em carne, Jesus já fez muitos e muitos sinais e faz até hoje. E aqui no versículo 6, e ouvis de guerras e rumores de guerra, olhai-vos, porque é misto que tudo isso acontece, mas ainda não é o fim. Ouvis que foi... vou ler de novo, que foi o versículo. Ouviste de guerra e rumores de guerra, olhai-vos, não vos assusteis, porque é misto que tudo isso aconteça, mas ainda não ao fim. Quando estiver acontecendo os rumores de guerra, pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filho, irmão contra irmão, nós não devemos nos assustar, porque misto que tudo isso aconteça, mas não é o fim. Isso é o princípio de dores e rumores de guerra. Deus, o tempo da fundação do mundo, já tinha rumores de guerra. São guerras, terremotos. Podemos ver que nos dias de hoje vemos Israel lutar ali contra o povo, contra o Hamas. Podemos ver a guerra da Ucrânia contra a Rússia. Então sempre houve rumores de guerra. E está tendo até hoje. Antigamente era o Irã lutando contra o Iraque. Mas sempre haverá rumores de guerra. Mas olha, que tudo isso aconteceu, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantar nação contra nação, reino contra reino. Podemos ver as nações se levantando contra nações nos dias de hoje. Podemos ver várias nações se levantando contra Israel, contra o Brasil, contra os Estados Unidos. E é uma nação contra outra. E aqui no versículo 7, isso aqui eu já falei, né? Versículo 7. Eu falei só a parte A do versículo. E haverá fomes e pestes, terremotos em vários lugares. E está tendo muita fome, peste, terremotos em vários lugares. Se antes tinha terremoto, hoje tem com mais frequência. Podemos ver que
as placas tectônicas elas foram abaladas. E quando tem terremotos, prédios são afundados para baixo, sobrados, casas, maremotos podemos ver nos dias de hoje. Podemos ver que tem peste, todo quanto é tipo de peste em vários lugares. Em 2019 surgiu a Covid. O povo, quando surgiu a Covid, era Deus testando o povo, para o povo ir para os cultos, mas o povo até mesmo fecharam suas próprias igrejas. Mas aquelas pessoas que foram sábias não fecharam a porta da sua igreja por causa de uma simples doença. Meu irmão, fica preparado para a vinda de Jesus. Não deixe uma doencinha de nada te impedir de você servir a Deus, de você ir para os cultos. E aqui no versículo 8: mas todas essas coisas são princípios de dores. Igual eu falei, todas essas coisas são princípios de dores. Ainda tem muitas coisas que vai acontecer. Mais na frente, no versículo 13 a seguir, eu vou estar falando para vocês. Versículo 9: então vos hão de entregar a serem atormentados e matados, vos sereis odiados em todas as gentes por causa do meu nome. Podemos ver que ali na Coreia você não pode adorar a Deus, você só pode adorar a Deus do jeito que eles querem. Na China é proibido adorar a Deus. No Paquistão é proibido cultuar a Jesus. E aqui no versículo 10: nesse tempo muitos serão escandalizados e traiçoeiros. Seja ali, né? No versículo 11: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Nos dias de hoje podemos ver que está surgindo muitos falsos profetas, distorcendo a palavra de Deus. Tudo aquele que é contrário à palavra de Deus, que prega contra a palavra de Deus, esse é um falso profeta. Aquele que não confessa, que não professa que Cristo veio em carne, este é falso profeta. E aqui no versículo 12: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão. O amor de muitos estão se esfriando. Podemos ver que pessoas já não têm força mais de orar, de jejuar, de ir para um culto, não amam o seu próximo, porque o amor de muitos está se esfriando por causa da iniquidade, por causa dos pecados. Pessoas que não amam o seu próximo, pessoas que a qual guardam a mágoa do seu próximo. E aqui no versículo 13: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas o Evangelho, e este Evangelho será pregado a todo mundo, em testemunho de todas as gentes, e então verá o fim. Quando esse Evangelho for pregado a todas as nações, aí verão o fim. Porque Jesus ele é justo, Jesus não deixa ninguém morrer sem conhecer a verdade. Enquanto a última alma neste mundo não foi evangelizada, enquanto a última alma neste mundo não estiver sido evangelizada, Jesus não volta. Mas quando todos for evangelizado, quando a última alma for salva, a Bíblia fala que o último salvo for pregado o Evangelho, assim será a vinda, assim virá a vinda do Filho do Homem. Porque o dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai.